Você já ouviu falar do Sirius? Esta tecnologia utiliza a fonte de luz síncrotron, considerada a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país e foi projetada para ter o maior brilho dentre todos os equipamentos na sua classe de energia. O CNPEM e o projeto Sirius são financiados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, é um centro bastante singular no país, eu diria até no mundo. Ele tem suas origens lá em 1987, quando começa o projeto do primeiro síncrotron brasileiro, e ao longo desses mais de 30 anos evoluiu, para ter hoje a sua configuração com 4 laboratórios nacionais. Então, um deles é o mais antigo, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que foi que deu origem a tudo, que construiu o primeiro síncrotron brasileiro e depois, agora, o Sirius. Temos também o Laboratório Nacional de Biociências, que é o LN-Bio, o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, que é o LN-Nano, e o Laboratório Nacional de Biorenováveis, que é o LN-BR. O de Biociências atua bastante na área de fármacos, compreensão de processos biológicos fundamentais, em biologia molecular e estrutural, ou seja, e de forma ampla, ele tenta olhar para problemas biológicos do átomo ao organismo, buscando tanto compreender o funcionamento dos processos biológicos, como buscar entendimento de doenças e outras questões fundamentais, como também buscar possíveis remédios e maneiras de diagnóstico. Tá? O Laboratório de Nanotecnologia tem um parque de microscopia eletrônica mais avançado do país, inclusive com certos microscópios que também são bastante importantes para entendimento, por exemplo, de sistemas biológicos e vírus, que hoje é uma questão relevante para o país, mas também uma série de outras técnicas associadas a essa área de nanotecnologia para, vamos dizer assim, investigação de materiais de forma ampla nessa escala que é bastante fundamental. E o Laboratório de Biorenováveis, que antes tinha um foco bastante em combustíveis, agora expandiu esse foco para novos materiais, insumos químicos e também combustíveis ainda, a partir de biomassa, dentro de uma lógica de biotecnologia industrial, principalmente olhando que para o país essa pode ser uma questão bastante importante, bastante relevante, pela natureza, pelo Brasil ter uma biomassa abundante e toda a questão mundial de sustentabilidade. E o LNLS, como eu falei, é o mais antigo, o grande projeto dele, o grande projeto do centro, eu diria o grande projeto do Brasil, da área de ciência e tecnologia, é o Sirius, que é um acelerador síncrotron de 4ª geração. O síncrotron, ele é como se fosse vamos dizer assim, um microscópio ultrassensível, para simplificar. E então é um equipamento que é construído para permitir que você enxergue, ou estude materiais nessa escala de átomos, moléculas e também na nanoescala. E utilizando radiação eletromagnética ou ondas eletromagnéticas, mas principalmente nessa faixa do raio-x, que é uma faixa importante para você justamente responder perguntas como que tipos de átomos compõem o material, como esses átomos se organizam no espaço, e isso são questões importantes, porque isso é que determina as propriedades desses materiais. Então, eu diria que é o equipamento mais versátil que você tem hoje no mundo para investigar materiais orgânicos e inorgânicos, de forma ampla, e responder uma série de perguntas não somente sobre as propriedades desses materiais, mas como essas propriedades mudam em condições, dependendo de como você varia as condições externas. Então, por exemplo, você vai estar estudando um catalisador, que tem importância e relevância para a indústria, você quer estudar esse catalisador em condições de pressão e temperatura de operação, igual às que ele funciona mesmo na prática. E isso traz dificuldades de como é que você prepara isso, e você precisa de um síncrotron, por exemplo, para conseguir estudar isso em detalhes
inclusive o processo dinâmico, tá? Então, ele tem no seu... Como é que você gera essa radiação diferenciada, né, para você conseguir estudar materiais nessa escala? Você tem um conjunto de aceleradores de elétrons, né? Então, você tem elétrons circulando em uma órbita estável, e quando você desvia a trajetória desses elétrons, é um processo físico que faz com que eles emitam essas ondas eletromagnéticas, mas altamente colimadas. Vão parecer muito mais com uma ponteira laser, vamos dizer assim, de raio-x, do que uma lanterna, e aí você coleta isso no que são chamadas linhas de luz, cada uma é especializada numa diferente técnica, e aí os pesquisadores da academia, da indústria, dos diferentes locais do Brasil e do mundo podem submeter propostas para vir utilizar esse equipamento. Então, ele é o único no Brasil e na América Latina, e o Sirius, em particular, foi desenvolvido, né, inteiramente aqui no país, no que a gente chama de última geração tecnológica desse tipo de máquina. Então, ele vai dar uma capacidade para o sistema de pesquisa do Brasil bastante singular. E aí é importante mencionar, né, dentro dessa lógica e dessa ideia do CNPEM, que o síncrotron, né, o Sirius, é um equipamento bastante único e singular, mas os outros laboratórios, né, de biociências, de biorrenováveis, nanotecnologia, trazem competências técnicas e pessoas, né, e conhecimento que são complementares, né, ao que você tem no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, e isso é um dos grandes diferenciais que o CNPEM tem, inclusive quando a gente olha laboratórios similares no mundo. Porque os problemas complexos que hoje a sociedade precisa resolver na área de energia, na área de meio ambiente, na área de saúde, eles exigem, né, conhecimentos complementares, né, técnicas experimentais complementares e sofisticadas, e é esse ambiente, né, que você encontra aqui no CNPEM. Veja, esse equipamento pode basicamente ser aplicado em qualquer área do conhecimento, né? Então, se você tem perguntas, por exemplo, como desenvolver plantas que vão assim, produzir em condições ambientais mais extremas, né? Produzir bem em condições de menos água ou mais, assim, o que a gente está vivendo no mundo, né? Condições eventualmente que vão ficando mais complicadas. Para dar um exemplo, tá? Se você conseguir mapear essa pergunta, né? E eventualmente é sempre possível mapear à medida que você quer ter um entendimento fundamental. Se você mapear isso eventualmente quais são os processos biológicos na escala de proteínas ou na organização celular, ou como que a arquitetura da planta muda dependendo das condições que você está desenvolvendo essa planta, você pode utilizar um síncrotron para responder todas essas perguntas. Ele te permite entender essas proteínas, essas moléculas, ele te permite enxergar, né, do ponto de vista até de uma tomografia, de uma imagem tridimensional na escala de células, ele te permite estudar essa planta em condições reais, plantada, por exemplo, obviamente, numa situação experimental, né, mas, de fato, na terra, e você consegue ver como que ela interage com o solo e com os nutrientes. Então, assim, várias perguntas que você pode fazer sobre esse sistema, você pode utilizar um síncrotron para te apoiar, né, na obtenção dessas respostas. Isso é válido para esse exemplo que eu dei, mas é válido para questões ligadas à saúde, é válido para questões ligadas a novos materiais para mais leves, mais resistentes, para aplicações em aeroespacial, em carros, em construção civil. Você pode entender, por exemplo, rochas, né? E principalmente, por exemplo, no caso de petróleo, como que você tem a interação desse petróleo e ele flui através dessas rochas. Cimento, que tem várias questões importantes ligadas a cimento, então, na área de construção civil. Você pode entender baterias, né? Que hoje é uma questão também relevante quando se pensa em energias alternativas, mesmo assim, células fotovoltaicas, vamos dizer assim, sistemas importantes, né, para o nosso sistema de comunicação, como materiais semicondutores e materiais e propriedades dos materiais de forma ampla.
meio ambiente, né, uma série de questões relacionadas a meio ambiente, ou seja, praticamente qualquer assunto, se você conseguir fazer, trazer a sua pergunta para essa, vamos dizer assim, para essa faceta mais relevante, né, quer dizer, para uma pergunta mais fundamental, invariavelmente você vai precisar, né, ao longo de buscar essa resposta, de tentar entender os processos nessa escala dos átomos, das moléculas, porque eles são os tijolos fundamentais de qualquer material. Então, equipamento como o Sirius, ele pode apoiar os pesquisadores em qualquer área do conhecimento, e por isso a sua importância. O senhor está falando, né, de várias ações e como é possível apoiar. Vocês vão ser, por exemplo, um prestador de serviço, então, de uma indústria, de um comércio, vão vender serviços para outros países que necessitam? Como que vai ser esse trabalho de parceria? Veja, os síncrotrons, eles no mundo já têm uma maneira de funcionamento padrão, inclusive era assim que o VX, né, que foi o primeiro síncrotron brasileiro de segunda geração, ele operou ao longo desses mais de 20 anos, e no resto do mundo é assim que eles funcionam. Então, eles são equipamentos que entram, do ponto de vista de respostas a essas perguntas importantes, no que eu chamaria de uma etapa pré-competitiva, né? Então, existe, vamos dizer assim, um processo em que os pesquisadores, mesmo aqueles que interagem com as indústrias, né, se não for uma indústria vindo diretamente, são os pesquisadores do sistema acadêmico, mesmo aqueles que estão interagindo com indústrias. Você tem um processo competitivo, você submete uma proposta para o laboratório, né, eu quero usar isso para fazer tal coisa, há uma equipe, vamos dizer assim, externa ao próprio laboratório, inclusive que, né, composta de pesquisadores especialistas do Brasil e também de fora do Brasil, que avalia essas propostas e, eventualmente, aquelas que têm viabilidade técnica e que são importantes do ponto de vista do avanço do conhecimento ou da resposta a algum problema importante, ganham o que a gente chama de tempo de feixe, né? Então, tem uma lógica por trás desse tipo de processo em que o ganho para a sociedade é a solução desses problemas. Então, há vamos dizer assim, um apoio do ponto de vista do Estado, né, para que esse conhecimento avance o quanto antes, para que, de fato, isso possa, posteriormente, trazer soluções para a própria sociedade. Entretanto, se uma empresa ela já tiver mais perto do que seria um resultado final e ela quer usar um equipamento como esse, aí sim ela paga, né, porque ainda não é um avanço mais fundamental do conhecimento, e aí ela pode pegar e comprar tempo de feixe. Ele não é exatamente vender um serviço num sentido simples da palavra, obviamente acaba sendo a utilização do equipamento, mas por ser justamente um equipamento complexo, você necessita de um apoio bastante grande para que esses experimentos deem certo, principalmente quando você olha para essas áreas mais gerais, que não necessariamente têm o conhecimento de como utilizar esse tipo de equipamento. Então, é fornecido um grande apoio para que esses experimentos deem certo, né? É diferente do equipamento mais de bancada, né, em que você simplesmente vai lá, põe uma coisinha ali, aperta um botão praticamente e sai um relatório, um resultado. Aqui não, aqui são experimentos que utilizam, vamos dizer assim, uma instalação bastante sofisticada. Então, a gente precisa fornecer uma equipe bastante grande de pesquisadores e técnicos para apoiar todos esses trabalhos. Ao longo do tempo, né, você quer essa, vamos dizer assim, esse tal de síncrono, esse microscópio aí que gere vamos dizer assim, ondas eletromagnéticas de amplo espectro, principalmente raio-x, e o que você quer é que elas tenham cada vez o que a gente chama de brilho, maior brilho. O brilho é uma grandeza que está diretamente associada ao tamanho e à abertura angular. O que você quer é uma fonte, né, que tenha uma dimensão cada vez menor, mais focalizada, e que fique bastante colimada, ou seja, que não abra o seu feixe como uma lanterna. De novo, algo que fique bastante parecido com uma ponteira laser. Então, há uma busca ao longo das décadas, né, pelo mundo inteiro, vamos dizer assim, no aumento de brilho, né, que é essa característica tão importante desses equipamentos, porque isso te permite fazer experimentos
em condições diferenciadas e responder perguntas mais sofisticadas. Então, cada vez que o conhecimento avança, você precisa desse tipo de equipamento. Então, ao longo da história desses equipamentos, você passa por gerações tecnológicas. Então, teve uma primeira, uma segunda, e o mundo estava na terceira geração, até que, recentemente, equipamentos como o Sirius começaram a entrar em operação. Então, na Suécia, foi o primeiro dessa chamada hoje quarta geração, que é o Max 4, que entrou em operação, se não me engano, em 2016 ou 17, por aí. Tem um outro síncrotron, que é um consórcio europeu de um grande equipamento que fica em Grenoble, que ele já era um síncrotron existente. Esse da Suécia foi construído do zero, como o Sirius. Esse outro da Europa já era um equipamento existente de terceira geração, e eles fizeram uma atualização para a quarta, baseado nas ideias desenvolvidas pela Suécia e por nós, e o Sirius é o terceiro do mundo que está entrando em operação nessa quarta geração. Então, isso coloca o Brasil numa posição de liderança mundial, vamos dizer assim, num equipamento, como a gente acabou de discutir, de ampla utilização, né? Então, isso traz uma, vamos dizer assim, uma importância para a ciência brasileira, uma perspectiva para a ciência brasileira, e uma respeitabilidade para o próprio país, né, muito grande, né? E estar nessa fronteira permite justamente que a gente agora aborde questões que, inclusive, outros países avançados não teriam ainda como responder. Então, essa é a importância de você ter um equipamento mais avançado. Ele vai te permitir fazer experimentos como, por exemplo, fazer tomografias de células, né, por exemplo, infectadas por vírus, e conseguir entender como que são os processos mais fundamentais que ocorrem quando esse vírus, por exemplo, invade uma célula, ou de um próprio, vamos dizer assim, organismo, numa escala agora celular, não subcelular. Então, duas questões que hoje a gente vive, que claramente tem uma relevância relacionada à pandemia. Então, equipamento como esse permite que você venha fazer esse tipo de estudos, e antes você não tinha, você não podia, o Brasil não tinha, o Brasil não teria condições de fazer nenhuma dessas pesquisas que eu falei, que podem ser bastante úteis para a busca de remédios e tal. Então, essa é a relevância do Brasil hoje, ter um equipamento dessa magnitude, sem falar que ele trouxe um impacto para a indústria nacional muito grande. Ao desenvolver um equipamento na fronteira do conhecimento, muitas das soluções tiveram que ser construídas no Brasil, desenvolvidas no Brasil. Nós construímos, ao longo aí dos anos, parcerias com diversas empresas, da ordem de dezenas de empresas, nas mais variadas áreas tecnológicas, né, eletrônica, mecânica fina, detectores, etc., ultra alto vácuo, de tal forma que em torno de 85% dos recursos financeiros do projeto foram executados no país, alavancando também a indústria nacional de alta tecnologia. Então, é um projeto de grande impacto para o Brasil, mesmo antes dele iniciar a sua operação. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento: Centro Automotivo Porto Seguro. Leve-me. Integrar, inovar e acelerar sua empresa. Cacau Foods. Prove e se apaixone. Telecontrol. Village Marcas e Patentes. A marca que registra. Bredas Sistemas. Tecnologia a serviço de sua empresa. Unimed Marinho. Cuidar de você. Esse é o plano. Colégio Cristo Rei. Construindo futuros. Café América. O melhor do café. CW15 Coworking. O novo endereço da sua empresa está aqui. Amigas do Lar. A mãozinha amiga que você merece. Eficaz consultoria. CIM Seguros. Seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e Industrial de Marília. Pierucci Studio. Produção de áudio e áudio publicitário. Binaural. Ajudar as pessoas a ouvir é a nossa especialidade. Academia RCR Esportes. Viver com saúde é a nossa forma. Grupo Paradigma. Papelaria Compasso. Há 30 anos atendendo Marília e região. Personal Coaching. A sua saúde em primeiro lugar. Stellion. Máquinas e acessórios para costura. Sunline. Para você ficar online. Huberley Rocha Contábil. Média Biz, o seu negócio na internet.